Oi, tudo bem? Eu me chamo Felipe Labruna, sou doutorando e mestre em Direito pela PUC São Paulo. O lema deste canal é disseminar o conhecimento, incentivar a leitura e promover a cultura. E aqui me proponho a fazer análises de clássicos da literatura filosófica. Na data de hoje, fevereiro de 2005, eu trouxe para vocês este livro aqui, 1984, 1984, de George Orwell, ou George Orwell, ou para alguns, George Orwell. Eu vou rodar a vinheta rapidinho do canal. Enquanto isso, eu peço a gentileza de você apertar o botão de curtir e também se inscrever no canal. E eu já volto, tá bom? Até mais. Oi pessoal, estou aqui de volta para tratar este mês de fevereiro de 2025, este livro aqui, 1984, 1984, de George Orwell. Este livro foi publicado no dia 8 de junho de 1949. Como de costume, eu vou traçar o perfil do autor, falar um pouquinho sobre a sua biografia e depois vou falar sobre o contexto geral da obra, tá? Então, o nosso autor, o nome real dele era Eric Arthur Blair, nascido dia 25 de junho de 1903. Foi somente depois que ele adotou o codinome George Orwell, que eu vou passar para vocês as razões, tá? Então, o nosso autor, o Eric Arthur Blair, ele nasceu na Índia, no ano de 1903, em uma região chamada Motihari. A razão disso é que a Índia, na época, era um domínio colonial britânico, e seu pai era um funcionário da metrópole britânica, trabalhava no departamento de ópio. Então, ele era o encarregado da supervisão, da produção e do armazenamento do ópio que era vendido para a China, né? Então, o Eric Arthur Blair tinha uma mãe de ascendência francesa e tinha dois outros irmãos, sendo que ele era o filho do meio, tá? Ele nasceu no seio da classe média inglesa, em uma família que reivindicava uma distante ancestralidade aristocrática na Grã-Bretanha, com a finalidade de angariar algumas benesses e alguns privilégios, né? E já na sua tenra idade, a sua família se mudou para a Inglaterra, né? Aos 14 anos de idade, em 1917, o Eric Arthur Blair ele foi admitido na Eton College, com bolsa de estudo integral, um dos principais colégios europeus da época, né? Ele tinha grande vocação com as letras e também com o estudo de história. Acontece que ele não tinha um bom desempenho nas demais matérias e acabou desistindo de fazer faculdade e seguiu a carreira do pai. Então, ele partiu para ser funcionário público imperial. Ele ingressou na Polícia Imperial em Myanmar, né? Na época se chamava Birmânia, o país, e ali ele serviu por 5 anos e meio nessa Polícia Imperial e chegou a declarar que odiava o império a que servia. Então essa foi uma observação importante que ele fez, que vai fazer todo sentido na sua trajetória. Depois que ele abdicou da guarda Polícia Imperial Britânica, ele ingressou para a carreira jornalística e para os trabalhos de repórter, né? E acabou escrevendo o seu primeiro livro, chamado Na Pior, em Paris e Londres, em que narra as dificuldades que ele teve como jornalista e repórter nessas capitais. E aí, a curiosidade é que foi aí que surgiu, o livro foi escrito sob a autoria de George Orwell, que foi uma sugestão
da edição, do editor do livro. E o nome George Orwell vem George, do antigo rei britânico, o patriarca da Inglaterra, e Orwell, que seria um rio na Inglaterra que o Eric Arthur Blair visitava durante a sua infância. Então essa é a origem do nome George Orwell. E ele naquela época se dizia um anarquista que respeitava as tradições e os costumes e valores britânicos, o que era bastante antagônico e inclusive era reconhecido por ele próprio, essa antítese, né, de ser anarquista, mas ao mesmo tempo valorizar os ideais e valores tradicionais britânicos. Então, nessa época que ele atuava como jornalista nas capitais de Paris e Londres, ele se dedicou a fazer defesa do socialismo e também fez críticas às condições dos operários, o que fez com que sofresse uma perseguição do serviço de inteligência britânico por muito tempo. E aqui um fato muito importante: em 1936, aos 33 anos de idade, o George Orwell partiu para a Espanha para voluntariamente lutar contra os fascistas na Guerra Civil Espanhola. E ali lutou por 7 meses, até que foi retirado dos campos de batalha por ter levado um tiro no pescoço e quase ter morrido. Mas naquele momento, ele acabou se tornando um severo crítico de Stalin e do autoritarismo. E quais que são as razões disso? Porque quando lutou com os republicanos espanhóis contra os fascistas, ele atuou num partido chamado POUM. E esse partido POUM, que era socialista, ele foi perseguido pelo Partido Comunista Espanhol com o apoio do comunismo stalinista, sob a argumentação de que o seu partido POUM era um partido trotskista e por isso simpatizava com o fascismo. Então, o próprio Partido Comunista Espanhol, com o apoio do Partido Comunista Soviético, sob o poder do Joseph Stalin, acabou perseguindo o Partido POUM, que era socialista, e isso fez com que o George Orwell começasse a desenvolver um grande desapreço com os regimes totalitários. E, então, naquele momento, ele passou a defender o que ele chamava de socialismo democrático. Tá? Em 1945, ele chegou a adotar com a sua esposa um neném de 3 meses de idade, que foi chamado de Richard Blair. Ele teve a intenção de atuar na Segunda Guerra Mundial, porém não foi possível, justamente porque tinha complicações do ferimento que sofreu no pescoço na Guerra Civil Espanhola. Então ele atuou na Segunda Guerra Mundial como correspondente de guerra na Alemanha. E naquele mesmo ano que adotou o Richard Blair com a sua esposa, ele publicou o livro Animal Farm, Fazenda Animal, que em português brasileiro foi traduzido para Revolução dos Bichos. Livro este que se propôs a fazer uma crítica e uma sátira ao Stalin, Joseph Stalin. Mas naquele mesmo ano, em 1945, a sua esposa morreu, o que lhe causou grande pesar e tristeza, fazendo com que ele se tornasse recluso na ilha de Jura, na Escócia. E foi neste momento, a partir de 1945, que se propôs a escrever o livro 1984, né, que foi lançado em 1949. E esse livro, 1984, a intenção é ser uma crítica não ao comunismo, como muitas pessoas acham, e nem ao socialismo, mas sim uma crítica ao stalinismo, ao fascismo, e uma crítica também ao que hoje se chama de capitalismo da vigilância, né? Fato é que ele morreu apenas 6 meses depois da publicação do livro, e aos 46 anos de idade. Por curiosidade, a mesma idade que faleceu o nosso filósofo Albert Camus, e morreu no dia 21 de janeiro de 1950 de tuberculose pulmonar.
que inclusive foi a mesma causa da morte do Franz Kafka, né? Então você vê essas coincidências. Então, agora eu vou fazer algumas considerações sobre esse livro aqui. 1984. Bom, na minha opinião, é o segundo melhor livro que eu já li. Depois dos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, este livro aqui com certeza entra na fila. Este livro, ele é um livro classificado como uma ficção distópica. No primeiro momento eu achei que se tratava de um livro de ação, depois ele caminha mais para o lado do suspense e acaba terminando até para o horror, sabe? Para o terror. Mas se a gente puder classificar, a gente diria que ao lado do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e do conto de Margaret Atwood, este 1984 é um dos maiores representantes da ficção distópica. Distópica, eu anotei aqui a definição, né? Distópico. Distópico é relativo à distopia. Distopia é o contrário de utopia, né? Então, o distópico seria um lugar futuro, tá? Hipotético, que numa sociedade no futuro se define por situações de vida intoleráveis, opressoras ou autocráticas. Então, a gente pode associar aqui a distopia à opressão, ao desespero e à privação de direitos, né? Então, esse é o cenário distópico. Então, assim, esse livro, como eu havia falado, ele propõe a fazer crítica a governos autoritários, né? E ao chamado capitalismo, como eu havia falado aqui, o capitalismo de vigilância. Então, o nosso personagem principal é um rapaz de cerca de 39 anos, chamado Winston Smith, e ele vive em Londres, né? Só que é uma Londres um pouco diferente, porque havia tido uma guerra mundial, havia tido uma reorganização da sociedade mundial. Então, o globo havia sido dividido em 3 superestados. Havia a Oceania, a qual ele vivia. A Oceania compreendia as Américas, um trecho da Europa Ocidental e uma parcela da África. Os outros 3 superestados eram a Eurásia. A Eurásia compreendia a parte da Ásia, a parte oriental da Europa e o início da Ásia, né? E a Lestásia, que compreendia a China e o Sudeste Asiático. Então, haviam essas 3 superpotências estatais. Londres ficava na Oceania, numa região que se chamava Pista de Pouso número 1. A pista de pouso número 1 é a antiga Grã-Bretanha, né? Só que havia um estado ali totalitário, cujo grande líder era uma entidade chamada O Grande Irmão, né? Algumas pessoas traduzem como o irmão mais velho, mas em inglês é o Big Brother. E é daí que veio, inclusive, o nome do programa Big Brother, né? Porque era um governo que sempre está te vigiando, sempre está observando a população, seja por meio de câmeras, por meio de microfones, por teletelas bidimensionais, que eram telas de televisão que conseguiam filmar em 2 dimensões os ambientes, né? Então, tudo era sob controle. Câmeras, microfones, teletelas, tudo era gravado em todos os lugares, né? O número de câmeras era muito grande. E aí, esse estado que era liderado pelo Grande Irmão, ele era tocado por uma instituição que era chamada o Partido. O Partido. E depois a gente vai descobrir no livro que o Partido ele tinha 2 subdivisões. O Partido interno, que era a cúpula, né? Era o núcleo duro do partido. E também o Partido externo. Esses eram os componentes do Estado. E fora os membros do Estado, havia o que era chamado os proletas, que era a sociedade em comum que era observada de perto, né? Então, o nosso personagem, o Winston Smith, ele era um funcionário público do partido externo,
Então ele trabalhava nas funções burocráticas do Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade era o seguinte, era um órgão governamental que se propunha a fazer a revisão e a reescritura dos fatos históricos. Então, o governo, com frequência, ele alterava as datas, os fatos históricos, as suas estatísticas de produção, as suas estatísticas de governo. Então, isso fazia com que os dados da mídia e da imprensa escrita tivessem que ser reescritos para estar em conformidade com essas realidades, esses dados que eram recolocados pelo Estado. Então, ali o Winston Smith trabalhava nesse departamento justamente para reescrever os artigos que eram impressos pela revista britânica Times. E aí as edições originais ele descartava e incinerava num túnel que era uma fornalha que era justamente para desmemorizar o registro, para apagar o registro. E aí então o que acontece é que essa era a função do nosso autor principal, né? O fato é que o sistema de governo naquele lugar era um sistema de governo chamado Solsim. Por que Solsim? Porque esse estado também havia criado uma nova língua oficial, que era a novilíngua. A novilíngua, ela trazia novos verbetes, novas expressões, novas palavras e se propunha também a reduzir o vocabulário. Então, a cada edição da novilíngua, que era revisada anualmente, haviam menos palavras. E a intenção de ter menos palavras, de ter menos expressões, que as palavras tivessem mais e mais significados, era para que isso causasse a redução dos modos de comunicação, dos modos de expressão da população, e com os meios de expressão reduzidos, consequentemente essa população teria o seu modo de pensar reduzido. A gente já parou para pensar que a gente pensa, a gente se expressa, aliás, a gente forma o nosso pensamento através de palavras? A nossa reflexão crítica é feita com as palavras, no nosso idioma nativo? Então, a ideia da novilíngua era justamente tornar o vocabulário cada vez mais enxuto, com palavras com cada vez mais sinônimos. Algumas palavras eram excluídas do vocabulário, como o termo ciência, como o termo amor, como o termo resistência. Esses termos eles eram abolidos. E os que ficavam assumiam cada vez mais significados, né? Então, esse novilíngua era um idioma que se propunha a ser oficial através do sistema de governo de Solsim. Solsim em novilíngua era o socialismo inglês, né? Era esse o sistema que era regido naquele governo totalitário liderado pelo Grande Irmão. E ali então as verdades oficiais eram reescritas neste gabinete em que ele trabalhava, né? E a imposição desses valores, a repressão, o autoritarismo, todo o controle, ele era operado pela chamada polícia do pensamento, que era um braço estatal que se propunha justamente a fazer essa repressão e esse controle. Então, aqui, né, como eu já havia tratado da novilíngua, né, a intenção justamente era diminuir a capacidade de reflexão e de pensamento crítico da população. Então, o que acontece? Como os dados oficiais eles eram reescritos continuamente, a população, homeopaticamente, ela ia sendo prejudicada. A população, dia a dia, ia vivendo pior do que antes. Só que os dados oficiais sempre mostravam que as produções do governo eram as melhores, as estatísticas de governo eram as melhores, que os índices sociais estavam sempre melhorando. Então, como as pessoas não tinham mais os registros históricos para comparar, e como a sua forma de pensar aos poucos ia degringolando através desse idioma de novilíngua, as pessoas iam acreditando realmente que a vida delas hoje era melhor do que ontem, quando na realidade era muito pior. Então, o Estado ele conseguia moldar a opinião pública e impedir as pessoas de desenvolver um raciocínio crítico, né? E como se não bastasse,
as pessoas que de algum modo se insurgissem a isso, aquelas que questionassem esse sistema, elas simplesmente eram tiradas de circulação. Essas pessoas sumiam, provavelmente, né, o Winston Smith acreditava que elas eram exterminadas, que elas eram mortas. O fato é que elas saíam de circulação, inclusive os seus registros documentais também eram apagados, como se essa pessoa não tivesse nunca existido, né? Tudo que dizia a respeito ao passado dessa pessoa sumia, né? E as próprias pessoas praticavam essa vigilância entre elas, e as crianças, inclusive, elas eram educadas para serem vigias dos seus pais. E qualquer deslize contra o governo que essas pessoas ensaiassem, essas crianças comunicavam os agentes da polícia do pensamento, e essas pessoas sumiam de circulação. E uma coisa que eu queria, último ponto que eu queria tratar sobre esse livro, é uma coisa muito importante para o desenvolver da obra, que tudo isso que eu estou falando é só o contexto geral. Eu não estou dando spoiler nenhum, tá, gente? Porque esse canal, ele não faz spoiler. Isso aqui eu estou dando só um contexto geral para que se inicie o romance. O romance tem muitos desdobramentos, ele fica muito tenso. Depois, como eu havia falado, ele tem até um grande toque de terror. Todo esse sistema estatal, ele é explicado com mais profundidade ao longo do texto. Mas a gente vai notando que é um livro, de certo modo, ele é profético, porque muita coisa que foi dito ali, escrito em 1945 e publicado em 1949, é a nossa realidade de hoje. Sobretudo em relação aos governos que negam a ciência, aos governos que desprezam a literatura e as artes, e aos governos que praticam o negacionismo. Seja o negacionismo científico, o negacionismo medicinal, o negacionismo climático. Então, todas essas situações já estavam aqui previstas aqui pelo nosso autor. E o Estado totalitário da Oceania, ele vivia em guerra. E tinha momentos que ele vivia em guerra com a Eurásia, e de repente o governo mudava os dados estatais, os registros, os livros de história, os jornais, e passava a dizer que não estava mais em guerra com a Eurásia, que a Eurásia, na verdade, era uma grande aliada, que, na verdade, o Estado da Oceania estava em guerra com a Lestásia. Então, ele ficava, de tempos em tempos, trocando essa rivalidade da Oceania. O fato é que a Oceania sempre estava em guerra, e essa guerra tinha uma razão. A razão é que a guerra, ela exige que exista a indústria bélica. E ela exige que exista muita mobilização em torno dela. E ela exige que muita gente trabalhe para ela. Então, a guerra era uma forma de eliminar, de reduzir os excessos da produção. Por quê? Porque os excessos da produção, os bens da produção, as horas excedidas de trabalho, toda essa riqueza gerada, se fosse usufruída pela população, a população ela ia elevar o seu nível de vida, a população ia trabalhar cada vez menos, a população ia ter mais tempo de lazer. E se ela tivesse mais tempo de lazer, ela teria mais tempo para estudar, mais tempo para refletir, mais tempo para ler. E se ela tivesse tempo para fazer tudo isso, ela ia aos poucos desenvolver o seu senso crítico e ia espontaneamente oferecer uma resistência a esse governo. Então, o que o governo queria? Que as pessoas trabalhavam sempre mais, que as pessoas se ocupassem, que as pessoas tivessem sempre atuando na frente profissional, para que não tivesse hora de lazer, para que não tivesse tempo de estudo e não tivesse tempo de reflexão. Então, é por isso que essa sociedade girava em torno da guerra, porque a guerra, ela exige muito trabalho, ela faz com que a indústria fique mobilizada a ela, e também é uma forma excelente de queimar recursos, de queimar riquezas e de eliminar os excessos da produção, né? Os excessos do trabalho, as riquezas geradas pelo trabalho. Então, é justamente por isso que essa sociedade vivia em guerra. Então, pessoal, essas são as considerações que eu faço dessa obra magistral. Isso aqui é um clássico, com letras garrafais, com C maiúsculo. Um dos melhores livros que eu já li, tá? Eu considero o segundo livro que eu já li. Essa edição aqui, da editora Camelot, tem 220 páginas. Mas a edição da Companhia das Letras tem 420 páginas. Então, assim,
Não é um livro muito curto, mas vale cada linha. Eu garanto que você vai fazer muitas reflexões, vai aprender muita coisa e vai se espantar com o quanto o nosso autor conseguiu prever as situações que nós vivemos hoje. Tá, pessoal? Fiquem bem, um abraço e até a próxima leitura. Obrigado.